Bem-vindos ao canal do PET Física da Unifap. Eu me chamo Everton e eu vou ministrar para vocês uma aula de resolução de questões dos conteúdos de calor sensível e calor latente. Eu utilizei alguns problemas de dois livros peruanos. E esses livros peruanos são muito indicados para quem está fazendo o preparatório para vestibulares militares. O primeiro é o Física, Teoria e Prática de Walter Pérez, e o segundo é Problemas de Física de Félix Alcaiante. Começando aqui com uma revisãozinha do calor sensível. Calor sensível é dado por essa expressão Q, né, significa a quantidade de calor, M significa a massa, o CE significa calor específico e ΔT significa a variação de temperatura. Também pode ser encontrada nos livros como delta teta, que também simboliza a variação de temperatura. E o calor latente. Calor latente é dado por essa expressão aqui, o que significa a quantidade de calor, M a massa, e L é a constante de calor latente, que cada material possui uma constante de calor latente, como o calor latente de evaporização da água. Agora vamos passar para o primeiro problema do primeiro livro. Determine a altura de uma cachoeira, sabendo que a diferença de temperatura entre as águas acima e abaixo é de 1 grau. O calor específico da água é 4.200, a gravidade é 10. Então, vamos para a solução. Aqui está a representação da cachoeira. Ela tem uma altura h e a gente tem que achar essa altura h. Aqui a queda d'água. E lembrando que não há ação de forças externas aqui. Quando não há ação de forças externas, então a energia ela é conservada. Então a gente pode fazer que essa igualdade aqui, ó, a energia mecânica é igual à energia em forma de calor, que a energia está sendo conservada. A energia mecânica aqui em cima vai ser somente a energia potencial. A gente está colocando o nosso referencial aqui embaixo, que é o ponto zero. Então, aqui, altura máxima, então só tem energia potencial. A energia potencial é dada por mgh. E a energia que temos aqui em forma de calor, como variou a temperatura, a gente tem o calor sensível, né? Que é M, calor específico e a variação de temperatura. Aqui a gente pode simplificar essas massas, né? Temos a mesma massa, a gente multiplica pelo inverso da massa aqui em ambos os lados da igualdade e conseguimos dividir. Então a gente fica com somente G, H, calor específico, variação de temperatura. E também a gente vai fazer o mesmo aqui, né? A gente multiplica aqui por o inverso da gravidade em ambos os lados da igualdade. Esse lado aqui vai simplificar, vai sobrar somente H. E esse lado aqui vai continuar, né? O G. Dividindo aqui a galera. Certo? Agora, continuando aqui em cima, vamos substituir aqui os valores. Aqui, o calor específico da água é 4.200. Quanto variou de temperatura? Também aqui diz, ó, variou 1 grau só. Mente. E a gravidade, nós temos que é 10. Esse elemento aqui
ele não vai importar. Fazendo a divisão aqui entre 4.200 por 10, podemos só simplificar esse zero com esse zero aqui. Então, nós temos aqui a altura vai ser de 420 metros. Essa é a resposta, a nossa altura. Opa, pode esquecer dos metros aqui, ó. 420 metros. Agora a gente vai passar para a próxima questão. Este aqui há um problema também do mesmo livro. O enunciado diz o seguinte: há 10 kg de um líquido X, um líquido desconhecido, né, X, cuja temperatura é de 50 graus, adicionou-se 1 grama de gelo a menos 50 graus. Se a mistura líquida resultante é uma temperatura de 30 graus, qual é o calor específico de X, do líquido X, né? Calor específico do gelo é isto aqui, 0,5 kcal por grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 graus. E esse dado aqui eu adicionei, que a gente vai precisar do calor específico da água, né? Vamos para a solução agora. Aqui é a solução. Primeiramente, a gente vai fazer uma régua das quantidades de calor, para ver o que acontece, né? Aqui a gente tem o gelo que está numa temperatura menos 50 graus, e aí o líquido X está numa temperatura de 50 graus. Quando a gente mistura os dois, eles vão para uma temperatura de 30 graus, né? A temperatura de equilíbrio aqui, entre eles é 30. O líquido X só diminui um pouco a temperatura. Aqui vai para 30, né? Já o gelo, ele vai passar por algumas fases, né? Tipo, sai do sólido e vai para o líquido. Aqui, na parte sólida, ele tem uma quantidade de calor, que é calor sensível. Aí depois, quando ele está na parte, aqui na seção ainda, passando do sólido para o líquido, ele tem uma quantidade de calor latente. Depois, na seção líquida aqui, ele vai ter uma quantidade de calor sensível. Então, por conservação de energia, né, nós podemos fazer isso aqui. Que a soma desses calor é igual a zero. Eu vou reescrever aqui que eu escrevi no slide anterior, somente que a soma, né, das quantidades de calor. Eu vou colocar aqui logo do outro lado da igualdade esse calor, porque ele vai dar negativo. Quando você for fazer a variação de temperatura, aí vai dar uma temperatura negativa, aí vai dar uma quantidade de calor negativa. Então dá para colocar do outro lado da igualdade. Agora a gente vai substituir, né, os calores aqui. Esse primeiro calor, essa primeira quantidade de calor é calor sensível do gelo. Então vai ficar dessa forma, né? A massa do gelo, o calor específico do gelo, a variação de temperatura e o calor latente, mais isso aqui vai ser agora da água. Isso é igual ao líquido X. A gente precisa achar o calor específico de X, do líquido X. Agora a gente só substitui os valores. Aqui vai dar 1, que é a massa. Aqui o calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura é 50. 50 porque a temperatura que ele está é menos 50. Então, fazendo lá a diferença, né, em temperatura,
com a temperatura inicial, aí vai dar mais. Mas a massa de novo, que é 1. O calor latente é 80. Só voltar aqui. Calor latente de fusão. Aqui, ó. 80 mais a massa ainda do gelo, que virou líquido agora, água líquida. E o calor específico da água líquida é 1. E a variação de temperatura é 30. Certo? Fazendo essas contas aqui, fazendo essas multiplicações com essas somas, a gente chega ao resultado de 135. E isso é igual a massa do líquido X vezes o calor específico do líquido X e a variância de temperatura. Eu quero agora isolar o calor específico de X. Eu posso dividir pelas massas do líquido X e a variação de temperatura em ambos os lados da igualdade, que também se chama inverso multiplicativo. Né? Tipo, divido aqui entre mx, ΔT, e divido aqui por mx, ΔT. E vou chegar nessa expressão aqui, ó. Calor específico de X, no líquido X, na verdade, né? É igual a 135 sobre a massa no líquido X vezes a variação de temperatura. Agora, continuando aqui, já substituindo os valores das massas e da variação de temperatura, a gente tem o seguinte: a massa é 10, né? E quanto variou a temperatura? Variou 20 graus. Portanto, fazendo essa conta aqui, essa divisão, a gente chega a esse resultado, que o calor específico do líquido X é 0,67,5 quilocaloria caloria por quilograma graus Celsius. Nosso resultado.